Vamos cantar o hino de número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com o supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 302, irmãos. Ver se nós conseguimos cantar ele aqui. Manjaninho, você sabe puxar ele aí? No mundo murmura-se tanto. 302. Não, vou puxar aqui do meu jeito. Em vez de murmurares, canta. No mundo murmuram-se tantos, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de
Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aqueles a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida-se do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. E mesmo se as ondas rugirem, no revolte bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino a tua alma cantar. Não temas ciladas de morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertados, a terra chega celestial. Cante, igreja. Murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Amém. São hinos sugeridos pela nossa lição, né? E é bom que nós cantemos. Hoje o tema vai falar sobre murmuração, e o escritor, eles sempre procuram hinos relacionados ao tema. Amém? Lição de número 7, tema: o perigo da murmuração. O texto áureo que se encontra na carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. A prática da murmuração, olha a consequência aí, meus irmãos. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo de número 16, o versículo 1 ao 7, e depois em 1 Coríntios 10, verso 10 e verso 11. Amém? Ficamos sobre os nossos pés. Quem não tem a lição, pode acompanhar na Bíblia. Êxodo, capítulo de número 16, versículo é o 1 até o versículo número 7, e 1 Coríntios 10, verso 11, 10 e 11. Vamos ler como de costume, uma leitura alternada, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: e partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito.
filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Eu convido aqui o cooperador Washington para orar pelo nosso pastor, que vai estar lecionando para a classe dos adultos, e as demais classes, após a oração, podem irem aos vossos lugares. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para render-te graças. Meu Deus, vamos ouvir a Tua palavra na escola dominical, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer-nos a palavra. Usa ele, Senhor, para entregar a Tua mensagem para os nossos corações. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, os irmãos, eu queria que os irmãos, por favor, dessem um gravezinho para mim aí no retorno meu aqui, fazendo um favor, tá? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, os irmãos, amém? Meus irmãos, hoje é uma lição muito propícia para os nossos dias, né? Diz o título, o perigo da murmuração, né? Quem já murmurou aqui, irmãos? Hã? Alguém já murmurou aqui? Nós vamos tratar hoje sobre esse assunto, viu, irmãos? Alguém murmura aqui? Vou mudar a pergunta, viu? Hã? Meu Deus. É um assunto, viu, irmãos, que todos nós precisamos ser tratados todos os dias. Pedir a misericórdia de Deus, né? Às vezes nós murmuramos até da comida que estamos comendo, né? Tá boa porque a esposa colocou, de repente, um pouquinho do sal a mais, a gente reclamamos, né? Mas nós temos que fazer, irmãos, como servo de Deus, né? Esquecer do sal, do arroz salgado, né? E elogiarmos a salada, né? Esse é o nosso papel como servo de Deus. Robert, se puder me dar um gravezinho mais aqui, tá indo melhor, tá? Tá muito ruim de falar aqui, né? Mas vamos à nossa lição de hoje, o textuário, o evangelista Fabiano já leu aqui. Diz, não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10, né? O título fala, irmãos, o perigo da murmuração. Quando se fala perigo, já põe aqui um sinal amarelo na nossa frente, né? Dizendo, é um perigo, né? Você pode até murmurar, mas é perigo, né? Você murmurar dentro da sua casa, de repente sentado na mesa com a esposa, não é bom, né?
De repente, você num churrasco com os amigos, você virar do lado, murmurar, não é bom, né? Você sentar do lado de um irmão na igreja, né, do Senhor Jesus e murmurar, né? Porque realmente o murmurador, irmão, ele nunca fala no microfone, né? Ele nunca fala aqui, né? Ele fala devagarzinho no cantinho do ouvido, só para uma pessoa ouvir, né? Só para muitas vezes torturar a pessoa, naquele cantinho ali, né? E aquilo ali, irmãos, vira um veneno muitas das vezes, né? Nos próximos dias, né? Às vezes, aquela mesma pessoa que está ouvindo contra o murmurador, e a Bíblia fala, é sempre um perigo para o murmurador, né? Mas o que significa essa palavra murmuração? Será que é só fazer isso aqui? Não falar nada? Não, se você mexer a boca e não falar nada, irmão, você não murmurou, você não falou nada, viu? Aquele que não expressa, irmão, ele não peca, viu? O duro é quando abre a boca e expressa, viu? Às vezes pode até passar no nosso pensamento, vontade de murmurar, vontade de falar alguma coisa. Nós não podemos fugir disso, passa, né, o pensamento. Mas quando você, irmão, não expressa, você não pecou, tá? Agora, quando você abre a boca e fala, irmão, principalmente se alguém ouviu, de repente você falou só para você, até ali, né, quem ouviu é só Deus e o inimigo, tá? E você, né? Agora, quando você fala para o próximo, para alguém, né, aí você está causando, né, porque essa palavra murmuração, aí você passa a pecar melhor, passa a pecar já, né? Porque a palavra murmuração, ela significa rumor infundado. Olha só. Toda vez que a pessoa murmura, ele está fazendo um rumor infundado. Ele está fazendo um boato, um falatório. Tá? Se quiser anotar aí na sua lição aí, porque essa palavra murmuração, ela é bem abrangente, viu? Então você está fazendo aí um boato, um falatório, né? Na Bíblia, vamos ver na Bíblia agora, né? Na Bíblia, reclamar, protestar ou expressar insatisfação de forma negativa. Isso é murmurar, tá? O culto, por exemplo, tivemos um culto abençoado, de repente um culto de 2 horas, né? Louvores abençoados, né? Testemunhos abençoados, salvação de vida, libertação, cura divina. Pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Palavra, irmãos, olha, que veio de encontro a carências, necessidades dos corações. Mas a pessoa, irmão, viu um tupete na cabeça do pastor, né? Foi falar só do tupete na cabeça do pastor, né? Não estou falando que eu gosto não, irmão. Eu já falei para os irmãos, isso aqui, viu, irmãos, é vontade de ter cabelo por mais alguns dias, viu? Alguns já me aconselharam, pastor, corta isso aí, rapa isso aí, pastor, né? Mas deixa eu curtir os últimos fiapos aqui na cabeça, né? Por alguns meses mais, né? Mas eu sei, irmãos, que alguém, por exemplo, viu, às vezes olhou, de repente, o paletó, a cor do obreiro, e reclamou da cor do paletó do obreiro, né? Isso não é bom. A reclamação, irmão, em todo momento que a pessoa reclama, nunca vai ser bom para a pessoa. A pessoa sempre está em perigo, né? A murmuração dos israelitas nos dias de Moisés. Será que aquele povo murmurou no deserto? Eles devem ter murmurado, né? Ali no deserto, né? A Bíblia Sagrada fala que eles murmuraram. Obrigado. Deus abençoe. Vamos à nossa introdução aqui, irmãos, e daremos continuidade porque eu tenho 40 minutos para ministrar a lição, né? A introdução diz assim: a verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Elas não acontecem instantaneamente, mas geralmente sucede incredulidade. Sim, incredulidade e a murmuração andam junto. Por isso, nessa lição, estudaremos o perigo da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo.
Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Todas as coisas, viu? Não é só a obra de Deus. Não? Quantas pessoas, na verdade, que faz a obra de Deus, irmão, que são uma bênção. Mas esse espírito, irmãos, né, esse fruto da carne aí, né, ou melhor, as obras da carne aí, irmãos, deixa a pessoa, irmão, para baixo. E eu, como pastor, irmãos, eu sei que a gente não vai ficar livre de murmuração, né? Teve lá com Moisés no deserto, murmuração, né? Teve lá desde o princípio, né? O inimigo arrumou com Eva lá uma conversa lá, né? Murmurou contra Deus ali, né? Se os irmãos olhar isso, está lá em Gênesis, né? Desde o princípio, murmurou contra Moisés, né? Murmurou contra os apóstolos, no início da igreja primitiva, e murmura nos nossos dias, nos dias atuais. Nós não vamos ficar livres disso. Mas qual é a vacina, pastor, contra isso? É nós, irmãos, aumentar a nossa dosinha de fé em nós, dia após dia. Quando você vê um murmurador murmurar do seu lado, querer jogar alguma seta maléfica, porque a murmuração só traz isso, irmãos. Seta maléfica. Você precisa ter estrutura espiritual, tá? Para não, irmãos, isso não te abater. Isso não te abater. De repente, irmão, você como servo de Deus, você precisa ter estrutura espiritual para repreender o murmurador, tá? Se você não repreender o murmurador, você está sendo condivente com aquilo que ele está expressando. Obreiro, irmãos do círculo de oração, tá? Não vou falar os jovens, porque os jovens estão lá embaixo, né? Mas é para vocês aqui, né? Então, vê o murmurador, irmão, não deixa aquele murmurador, né, pegar, irmão, a metralhadora na igreja, pá, 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 e você não fala nada, né? Dá uma surra no pastor, irmãos. Dá uma surra no ministério. Um ministério bem sucedido há tantos anos. Há tantos anos. Comparação disso foi Moisés. O ministério de Moisés, irmãos, um homem, ele e Arão, homens bem sucedidos na obra de Deus, homens de pulso firme, de coragem, porque tirar aquele povo do Egito, irmãos, levar aquele povo, irmãos, em direção à terra prometida de Deus, não é para qualquer um não, irmãos. Levar para qualquer outro lugar, todo mundo leva, né? Até o cachaceiro da esquina ali, irmão, que toma cachaça na esquina ali, ó, para levar para o boteco, ele leva mesmo. Tem um deitado, vamos ali tomar uma para ficar, né? Para despertar hoje, logo cedo, né? Ele leva. Né? E outra coisa, não precisa ter dinheiro para ficar bêbado, não. Ele falou, eu pago ainda. Né? O prostituto, irmão, para levar alguém para prostituir, não pode deixar que hoje a noitada é minha. Ou eu pago. É desse jeito. Agora, irmãos, levar você em direção à terra prometida não é para qualquer um, não. Viu? Esse é só homem de fé, irmãos. De pulso firme. Pulso firme. Tá? Porque, irmão, quando você está em direção à terra prometida, em direção, irmãos, buscando o reino de Deus, o inimigo está assim, ó, do lado, jogando a flecha. Joga do outro lado, mais uma flecha. Né? E se você não estiver com a sua fé baseada em Cristo Jesus, daí a pouquinho você começa a acompanhar aquelas setas, aquelas flechas que o inimigo está lançando. Começa a aparecer um murmurador do seu lado, daí a pouquinho você começa a ser discípulo dele. Começa a seguir as orientações do murmurador. Eu falo isso, irmão, porque eu sou pastor há muitos anos, né? E a gente tem visto, não vi no passado, não estou vendo nos dias atuais. Alguns começam a ficar discípulos do murmurador. Começam a agir com as mesmas atitudes do murmurador. E você precisa aprender a repreender o murmurador. É uma pena, irmão, que os murmuradores não vêm na escola dominical, viu? Eu estou ensinando para os irmãos aqui, para vacinar os irmãos, quando vocês veem eles, porque ele não vem aqui. Não vem? Sim, pode falar, pastor Hermes. O murmurador tem um espírito diabólico da descontentação. Ele nunca tem acordo com nada. Nunca ele chega a um acordo, ele sempre é oposição. Exatamente. Então, infelizmente,
Exatamente, meus irmãos, né? Nós temos que estar cada dia, irmãos, pegando aquela vacina de fé, de palavra de Deus, de oração, de jejum, tá? E aplicando em nós, nas nossas vidas, tá? Oração, irmão, jejum, meditação na palavra, viu? Não é para o ímpio, não. É para a igreja, é para você, crente, tá? Tem que estar em você isso aí, tá? O ímpio ele não preocupa com Bíblia Sagrada, não. Isso aqui não dá valor, não, irmão. Isso aqui para ele é um livro qualquer. Isso aqui, o cachaceiro, por exemplo, ele põe o copo dele de cachaça em cima e não está nem aí, né? Ele não está nem aí. Agora, você que é crente, você precisa zelar daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? Murmurador apareceu aí, irmãos. Olha, murmurador hoje tem voz ativa dentro da igreja, infelizmente, irmãos, né? E os crentes, na verdade, todo mundo, né? Não, eu não quero me envolver, estou com medo de falar, não gosto de falar, né? Nem me emprega. É crente que age dessa forma é covarde. Ele age, desculpa falar, irmão, mas ele age pelas costas, ele é apunhado pelas costas, porque o crente verdadeiro chega no pastor, chega no obreiro, na irmã, é assim, ó. Agora o crente medroso e covarde, ele está na turma da oposição. Exatamente. Aconteceu com Arão, Abirã e Corá lá no deserto, foi muito 16. Exatamente. É covarde. Sim. Eu vejo o seguinte, a murmuração, irmãos, ela sempre leva para o lado negativo, né? Para o lado negativo as coisas, né? Tudo que ele pega, na verdade, vai levando para o lado negativo. Agora, a reclamação, ela tem duas alas, a reclamação. Se é uma reclamação, irmãos, positiva, glória a Deus. Quando eu falo positiva, para o bem, glória a Deus. Agora, não podemos nem falar reclamação, né? Podemos mudar, de repente, até mesmo como é que fala assim? Lamentação, né? Podemos até falar, pode ser uma lamentação, né? Pode ser uma questão, exatamente um questionamento, isso, né? Como um homem adorador, ele questionou a Deus devido àquilo que ele estava passando. Todos nós questionamos com Deus, né? É diferente de murmuração. É murmurar, reclamar o tempo todo, ser negativo com as coisas. Exatamente, né? Descontentamento espiritual. Eu vejo, por exemplo, irmãos, quando a pessoa pontua uma coisa, né, que é... Porque quem está ouvindo vai perceber se é para o bem da obra de Deus, né, ou se é para o lado negativo, tá? Porque normalmente o murmurador sempre ele apresenta como uma pessoa, irmãos, que é aquela pessoa que, vamos supor, que é zeloso pela obra. Ele está zelando. Murmurador, se você olhar lá, que nesses artistas que o pastor Hermes já falou ali, né? Abirão, como é que é o nome do outro lá? Olha só. Ele sempre apresentava ali como zeloso pela obra. Reclamava de Moisés, né? Murmurava contra Moisés, né? E sempre para o lado negativo. Eu vejo, por exemplo, que então, quando a pessoa, por exemplo, ele pontua algum assunto que é para o bem da obra de Deus, vale a pena nós ouvimos, né? E, de repente, você não vai fazer um grupozinho, na verdade, para se reforçar, e quando eu for falar isso, na verdade, o negócio já tem aprovação 100%. Né? Quando a pessoa forma um grupo, irmãos, e vem que seu irmão tem uma pontuação sobre algum assunto, não tem problema, me procura qualquer outro obreiro, ele vai trazer para mim o assunto, né? Irmãos, a pessoa é muito mais valorizada, tá? Perante mim, e eu creio que também perante Deus. Agora, quando a pessoa, ele quer fazer, não, primeiro eu vou falar com fulano, que quando, na verdade, nós fazer o nosso grupo aqui, que for com o pastor, o pastor não vai ter condições de dizer mais nada. Ato de rebelião, né? Aí, irmão, o negócio não funciona assim, né? Não funciona. Aí, muitas das vezes, eu tenho que olhar na cara de todos eles, na verdade, e dizer, né, que, mesmo que eles estão certos, né, eu não vou aceitar. Porque se eu der corda para eles, toda vez vão agir desse jeito. Vai aparecer mais. Então, eu prefiro cortar o mal pela raiz, né? Deu para entender aí, irmã Thaís?
a diferença, então? Né? Porque, na verdade, irmão, quando a pessoa pontua, você tem que observar ali se ele está realmente querendo o bem da obra de Deus, né? É para o bem aquilo, né? Ou... Exato. Exatamente. Exatamente. Vamos para frente aqui, irmãos. A murmuração na Bíblia. O que é murmurar? As principais palavras para murmuração da Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo lian, resmungar, reclamar, murmurar, né? E o substantivo, né, é higandinion, né, meditação, né, música solene, pensamentos, conspiração. Do grego, o verbo gonguzou, murmurar, resmungar, queixar-se, né, dizer algo contra em um tom baixo dos que confabulam secretamente, né? De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, iras, queixas, oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão, né? É o que acabamos de dizer aqui, né? Então, irmãos, olha, essa murmuração, viu, irmãos, nós não encontramos só nos livros de fada, não, viu? Está dentro da Bíblia Sagrada. Desde o começo, o povo murmurou, né? Não pensa que nós somos beleza da vez, tá? Nós temos que estar sempre, irmãos, nos policiando, né? Nos pedindo a misericórdia de Deus, para que nós não venhamos ser murmurador. Nós não venhamos ser murmurador, ser taxado como murmurador na casa de Deus, né? Você tem um projeto para a obra de Deus, que é para o bem da obra de Deus, e, irmãos, sempre eu falo isso nas nossas reuniões, falo isso às vezes nos nossos cultos, né? Nos procura. Você quer colocar, por exemplo, de repente, não sei, implantar um trabalho para a glória de Deus, irmãos? Eu sou um tipo de pastor, irmão, que eu não seguro, irmão, quem quer fazer a obra de Deus, tá? Eu só analiso, por exemplo, se a pessoa tem estrutura para aquilo, né? Porque às vezes teve novo convertido que aceitou Jesus a semana passada, me procura essa semana, pastor fulano de tal me procurou aqui, né, para me pregar na igreja deles. Aí eu falo, já falo logo. A pessoa aceitou Jesus agora, irmão. A pessoa já quer colocar no púlpito lá para pregar. Espera aí. Aí você tem que pegar aí para o bem da pessoa, E até mesmo para o bem da igreja do outro lado, né, irmão? Qual pastor vai fazer uma coisa dessa, irmão? Né? O pastor está meio... Né? Sim, manda-se. Uma murmuração muito grave nos dias de hoje, que nós estamos vendo no mundo moderno da tecnologia, é os meios da comunicação, que as pessoas... Por exemplo, eu estou nessa igreja, né? Aí eu estou insatisfeito com qualquer coisa, eu tenho um pensamento contrário, ou qualquer coisa que seja daqui ou de outra igreja. Aí eu vou lá e posto. Pastor, não é para isso, é para isso. A igreja diz que é assim, mas é assá. Contra a igreja. Então fala assim, aquela mulher lá, ela da igreja, uma demate, deve ser que aquela igreja lá está tudo desse jeito. Então nós temos que cuidar até o que postamos. Se puder postar as bênçãos do Senhor, posta, senão não posta nada. Não faz comentário nenhum. Hoje, irmãos, a murmuração, hoje a pessoa turbina a murmuração por causa das mídias sociais hoje em dia, né? Porque a murmuração antes, de repente, só ficava com aquele amigo chegado, né? Mas hoje, na verdade, ou às vezes com a família só ali, né? Hoje a murmuração, então, ele tem condição de, como diz, triplicar muitas e muitas vezes através da mídia social. De repente, alguém lá do outro lado do mundo, lá do Brasil, né, está sabendo que a pessoa está com um problema aqui. Porque só de ver o queixa dele, né, a murmuração dele ali, já falou, ó, está com um problema lá, né? Isso é o que está acontecendo. Segundo tópico, número 2 aqui do primeiro tópico, diz assim, o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém, no início, né,
Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indireto, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, né? Por isso, se não fosse o cuidado dos apóstolos, como está lá em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, né? Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois os pecados da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Realmente, irmãos, olha, murmuração, irmãos, faz as pessoas sofrer, viu? Faz a pessoa sofrer. Primeiro, quem sofre é quem está murmurando. Está murmurando, né? Aí, por exemplo, se a pessoa murmura contra mim, né? Contra mim, eu tenho que ter estrutura espiritual para mim, na verdade, suportar aquela murmuração, tá? E não for lá descer o mesmo nível dele. Eu não posso descer o mesmo nível dele. Ele, na verdade, já está sendo usado pelo inimigo, pelo maligno, tá? Agora, se eu, como crente, não, eu vou mostrar para esse camarada aí por que ele está, né? Que ele não deve murmurar de mim. Eu estou agindo certo? Eu tenho que ir lá e bater boca com ele, né? Se você fazer isso aí, o inimigo vai falar, estou conseguindo o meu objetivo. O inimigo vai, estou conseguindo o que eu queria. Desestruturar ele. Você vê que ele vem tirar satisfação comigo. Então, irmãos, o verdadeiro crente, quando vê um murmurar, irmãos, né, contra você, você está murmurando, por exemplo, meu comportamento. Eu sei que a pessoa está murmurando contra mim, eu não vou dar ibope para ele, não. Tá? É igual eu ir para a mídia social e falar, falar de um famoso lá, né? Aí o famoso não vigia, né? Ele vai falar de mim lá, né? Aí ele vai falar, esse camarada aqui é ibope, né? Eu vou lá, por exemplo, vou falar de repente de não sei, né? O crente não é assim, irmão. O crente não vai retrucar, não, com o murmurador, não. O crente, irmão, ele vence a murmuração na oração. Na oração. Se tem um outro, por exemplo, que ouve a murmuração, por exemplo, alguém murmurou contra mim, eu como pastor, servo de Deus, eu não vou lá retrucar. Mas agora, se aquele murmurador contou para você, aí você pode me defender. Você, por exemplo, o crente vem falar de mim, de outro crente. Eu já falo para ele, você está equivocado concernente a esse assunto. Esse assunto não é bom estar na sua boca. Como já reclamo para a pessoa, já falo para a pessoa ali. Isso não é bom para você, você vai estar trazendo contenda. Você pode fazer aí, de repente, alguém desviar, alguém ficar machucado, alguém ficar doente. Por isso que você está dizendo. E não pode ser assim. Tá? Eu vejo, por exemplo, irmãos, às vezes a pessoa tem o hábito, né? Eu vejo que eu antes de pastorear, irmãos, eu congreguei, né? Eu fui novo convertido, fui jovem dentro da igreja, adolescente, fui pai de família dentro da igreja, né? Como cooperador na obra de Deus, então diácono, presbítero, evangelista, e sempre existe, irmãos, os murmuradores, viu? Sempre existiu. E a gente, muitas vezes eu estava ali, eu via alguma faísca de fogo, né, no meio dos obreiros. Eu pedia misericórdia de Deus para me ir lá e apagar aquilo. Eu falo, não, você está equivocado com fulano de tal, você está falando um assunto desse, você não pode falar isso, não. Não, mas ainda que ele fez, você não tem direito de murmurar. Você quer falar alguma coisa? Procure o pastor. Vai lá e fala. Se você quiser, eu te acompanho. Vamos lá, então. Eu acompanho você. Mas ninguém tem o direito, por mais que a pessoa errou. Mas ninguém tem o direito de ficar no ouvido de um e de outro com o pecado do irmão, ou que aquela pessoa praticou alguma coisa errada. Ou tem? Os irmãos aí tem ou não? Não tem, irmãos. Se quiser falar alguma coisa, tem que falar, irmãos, com quem tem condições para solucionar o problema. Agora vai ficar
murmurando para um, murmurando no ouvido do outro, murmurando no ouvido do outro. Ei, para que aquilo? Para que isso? A pessoa está descendo ao mais baixo nível fazendo uma coisa dessa. Isso não é bom. O comportamento dos murmuradores é ruim, irmão. Meu Deus do céu. Se viver do lado de murmuradores é terrível. Sim? O murmurador que fala mal do Senhor para mim, ele fala de mim do Senhor, fala de mim do outro, ele fala dele. Exatamente. Exatamente. Ele é a mosca varejeira, bota ovo na cabeça de todo mundo. Contra isso aí, Meu Deus. contra isso aí, ele é a palavra. Exatamente. Sim, irmã Raquel. Exato. Então, isso aí eu tenho que pegar e levar para o meu departamento, para o meu dirigente e falar, olha, assim, 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 entendeu? Talvez seja a hora da gente estar olhando isso aí para a gente mudar, porque realmente está errado. Exato. É onde que ele tem que saber se é uma murmuração ou é uma reclamação. Porque a reclamação também é uma crítica, e crítica é construtiva para a gente estar melhorando a obra. Exato. Quando for uma crítica construtiva, né, irmãos? Olha, isso é bom, irmãos. Isso é bom. Eu, por exemplo, sou um pastor, irmãos. Eu sou um pastor, pastoreio aí praticamente 30 anos, mais de 30 anos de ministério, mas eu não sei tudo. Eu sou um ser humano, eu erro também. Então, uma crítica construtiva, irmãos, pode ter certeza. Vou glorificar Deus pela sua vida, viu? Desde que você traz para mim. Traz para mim. Agora, levou para o irmão da esquina, irmãos. Levou lá para o dono do supermercado, fulano de tal lá, irmãos, né? E não trouxe para mim, aí, irmãos, eu não te dou a mínima atenção para você, tá? Porque você não tem caráter, né? Sim, irmã. Irmão, eu como pastor, os irmãos já perceberam. Eu, quando tenho um murmurador, irmãos, na igreja, eu percebo que o murmurador, na verdade, ele não identifica. Murmurador, sou murmurador. Não, irmãos. O murmurador não faz isso. O murmurador, ele é quietinho. No ouvido de um, ele senta do lado, ele contamina aquele, né? É igual, que nem o pastor Hermes falou, a mosca varejeira. Onde que ele senta, né? Ele exala alguma coisa ali, né? E assim é o murmurador. Eu, como pastor, por exemplo, chamar ele, na verdade, né? Pergunto para ele, peraí, está acontecendo isso? Não, de forma nenhuma. Meu Deus do céu, eu sou crente, né? Mas olha, não admite de jeito nenhum, irmãos. Não admite de jeito nenhum. O que eu faço, irmãos? O que eu faço? Eu afasto de todos os trabalhos da igreja. Afasto. Né? Exatamente. Porque não dá, irmão, para você ficar, vamos supor, no ministério, irmãos, com alguém, tá? Que está, na verdade, tentando, tá? Jogar tudo para baixo, o tempo inteiro. Não tem jeito, né?
A Bíblia fala, dos tais afasta, apóstolo Paulo, né? O O maior, pastor, disso aí é o peso da própria pessoa, porque um murmurador, se o pastor não falar nada com ele e ninguém falar, ele ainda vai levar, porque a mão do Senhor vai pesar, muitas vezes sobre ele ou o próprio familiar dele, porque ele não vai ficar sem levar o castigo. Exatamente, é penalizado. Porque é contra a palavra de Deus. Se está contra, é pecado. E se é pecado, e você conhece a verdade, você paga o preço caro. Então, eu particularmente, eu não quero estar na lista de quem quer pagar preço. Exatamente. É do céu. É. Então, minha família também não ser atacada pelo inimigo, por descuido meu. Então, de manhã eu já acordo, comentei até ontem, eu dou bom dia, Espírito Santo, me ajuda, porque nós humanos temos a descendência do pecado de Adão e Eva. Então, nós temos algo, porque nossa mente, se nós não trazer ela no domínio do Espírito Santo, ela comete. Por que que hoje em dia existe muita coisa no pecado, de sexo, todas as coisas? Porque a nossa mente, se deixar, ela vai para tudo quanto é coisa ruim. Mas como nós deixamos nossa mente pelo Espírito Santo para ser dominada por ele, então a gente faz o contrário. A gente faz a vontade do Senhor, não é a nossa. Então, aí você vai direcionando, porque uma coisa te leva a outra. E é abismo. No final é abismo. Exatamente, irmãos, exatamente, né? Vamos para frente aqui, irmão, na nossa lição, né? O crente murmurador, né? Crente, irmãos, era para murmurar? Não era, né? Não era para murmurar, de forma nenhuma, né? Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Tá? Naturalizar. Ou seja, começar a aceitar, é normal. É normal murmurar. Tá? Aí a pessoa até usa a Bíblia. Desde o Éden era assim. Com Moisés aconteceu, aqui que não vai acontecer, nós temos que murmurar. Começa a aceitar isso. Não, irmão, tem que repreender em nome de Jesus. Viu? Todo murmurador tem que ser repreendido em nome de Jesus. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo de Deus, tá, se entregar a esse pecado. Nesse sentido, não se estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito Santo, como está lá em Gálatas 5,16. Né? Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo, né, no mundo, permitindo o diabo dominá-lo, usá-lo de todas maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio das suas atitudes, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos todos forem bons. Assim diz a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Né? Então, irmãos, olha, o crente, então, não tem direito a murmurar. Tá? Se você murmura, você está dizendo, ó, aqui não tem nada de Deus, não. Aqui tem obra do maligno. Você está dizendo desse jeito. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele fala das coisas do céu, fala de Deus. Ele ajuda os crentes, a pessoa que senta do seu lado, a crescer espiritualmente. Ele não vai ficar aquele burburinho. Eu até aqui no púlpito, irmãos, ó. Eu não gosto que conversa comigo no horário do culto, irmãos. O obreiro, na verdade, está conversando no ouvido do pastor no horário do culto, eu não gosto. Né? Tudo bem, a não ser que seja uma coisa, por exemplo, que precisa ser feito. De repente apresentar alguém na igreja, de repente eu não vi, de repente até me lembrar de alguma coisa que precisa ser feita no culto, né? Mas agora, para ficar conversando alguma coisa que não dá aquela risadinha no púlpito, irmãos. Eu gosto das coisas sérias, irmãos. Não gosto desse tipo de coisa. Né? O obreiro fica rindo demais no púlpito, dá uma olhadinha para a igreja e fica tirando, como diz, um sargás na vida, bem no horário do culto de alguém, né? Às vezes não fala, mas só o jeito dele. Isso não é bom, irmãos. Não é bom, tá? Não gosto desse tipo de assunto, não, viu? Vamos para o segundo tópico aqui, né? Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Olha só.
Murmuração e impedimento da primeira geração da terra prometida. Murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Tinha alguém que murmurava ali, irmãos, contra Moisés? Tinha, né, irmãos? Murmurava. Veja, irmãos, como já falei aqui, Moisés era um homem de Deus, escolhido por Deus, sacrificando a sua vida em prol do reino de Deus. Tirar aquele povo de lá. Moisés poderia ficar tranquilo lá, irmão, ao lado do seu sogro Jetro, né? Ao lado da sua esposa, dos teus filhos ali, tranquilo. Mas ele não, ele veio sacrificar a sua vida. Foi lá no Egito, irmãos, buscar o povo, tirar o povo do Egito e levar para o deserto, em direção à terra prometida. E aparece alguém, irmãos, e começa. Diz, olha, querer colocar no ouvido do povo todo o descrédito da vida de Moisés. Eu vejo, irmãos, às vezes não só aqui, mas quantas vezes eu vejo o pastor sofrendo, irmão, sofrendo por causa dessa... Eu estou dando um estudo, inclusive, aqui toda quarta-feira, sobre a bichinha, tá? Chamada língua. Irmãos. Isso aqui é um veneno, irmão. Eu falo para os irmãos. Mesmo ela fechada a boca, ela está dentro, ó. O tempo inteiro, dentro da boca. E o próprio Tiago falou que os homens põem freio em cavalo para dominar. Né? No navio, irmãos, um pequeno leme, irmãos, pequenininho daquele, põe um barco, um navio do tamanho dessa igreja aqui, irmãos, dá direção para ele, aquele pequeno leme. Mas nós, irmãos, Tiago falou, nós não conseguimos dominar a nossa língua. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A língua, irmãos, ela, na verdade, era cura. Tá? Mas a língua também, ela adoece. Nós temos que tomar cuidado. O que estamos transmitindo nos dias atuais? Doença ou transmitindo cura para as pessoas? Desejo que todos os crentes transmitam saúde para as pessoas, irmãos. Tá? Saúde. Porque senão, a coisa fica feia. Né? Olha só. Abirão, como é que é o nome do outro? Dotã e Corá, esses homens aí, irmãos, tentaram jogar todo o povo contra Moisés, irmãos. Contra Arão, contra Moisés. Né? Através do que? Da murmuração. Podemos olhar aqui, ó, nesse relato, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. A pessoa era incrédula. Uma das ausências da fé e se passa a escolher o que é mal. A ausência da fé em nós, irmãos. Nós nem crentes nós vamos ser mais. Vamos começar a praticar aquilo que é mal na vida das pessoas. A prática da murmuração, logo não se pode esperar mais atitude de bondade da pessoa. Tá? Se a pessoa começa a murmurar, você não espera dele bondade, sinceridade, verdade de quem submerge a murmuração. Viu? Mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito a lideranças bíblicas. A pessoa começa a murmurar, você não espera nada bom dele mais. Só ingratidão, desrespeito, irmão. Eu já vi alguém dizer aqui para alguém, respeita o pastor. Já vi alguém dizer, respeita o pastor. Tá? Respeita o obreiro fulano de tal. Já ouvi alguém dizer aqui dentro da igreja. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado, viu? A murmuração contra Deus. O Senhor Deus responde às murmurações do povo de Israel, né? Dizendo, o que eles murmuraram, na verdade? Né? Eles murmuraram ali, irmãos. Né? Se eles tivessem dito assim, não, Deus, estamos com fome. Ok, isso não era murmuração. Era um diálogo com Deus. Dê para nós. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Olha só. Está na nossa lição isso aí, inclusive, né, irmãos? Olha. Verso 3, e os filhos de Israel disseram. Né? Toda a congregação murmurou, irmãos, contra
o próprio Deus, né, contra Moisés, né? E Deus, na verdade, eu vejo que Deus não respondeu eles com bem, inclusive, com compaixão, com piedade. Diz o verso 16 e 12, verso 12, né? Porque Deus, naquele momento, Deus falou para Moisés que iria cair pão do céu para ele se alimentar. Se eles tivessem mantido aquela oração com Deus, aquele diálogo com Deus, falar assim, Deus, estamos com fome. Deus ia lá suprir a necessidade deles. Né? Mas ele começou, irmãos, elogiar, tá? Elogiar o Egito. Começou a elogiar o Egito. Né? Quantos crentes que às vezes estão dentro da igreja, irmão, começam a elogiar o Egito. Né? Eu quando não era crente, eu não tinha essas provas assim, não. Quando eu era crente, eu tinha abundância. Agora eu passei a ser crente, a pessoa fala assim, passei a ser, né? Ele nem fala, se convertia a Deus. Né? Agora que eu me passei a ser crente, ó, é prova, murmuração de um, murmuração de outro, pessoas não me entendem, não sei o quê. Né? Mas isso, irmãos, eu vejo que tudo é adaptação. A pessoa que às vezes viveu lá no mundo. Né? Tipo, alguns deles aqui, desse povo aqui, irmão, alguns deles não. Esse povo que estava ao lado de Moisés ali, eles passaram, irmão, toda a sua vida no Egito. Toda a vida deles foi lá no Egito. Aí saíram do Egito, irmãos, e vieram para um lugar santo, onde tinha adoração a Deus, glorificação a Deus, irmãos. Né? Eles começaram a sentir alguma coisa estranha. Né? Começaram a sentir alguma coisa estranha. E aí eles começam, né? Mas lá no Egito, a pessoa que vem na igreja, geralmente você já observou, irmão, a pessoa que é novo convertido, até umas pessoas, né? Uma boa caminhada, ainda elogia o Egito ainda. Tá? E não podemos fazer isso. Tá? Deus tem o melhor para a sua igreja, viu? E nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Né? Por que é perigoso murmurar, irmão? A palavra de Deus diz, ó, quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? Quem que endureceu o seu coração? Ninguém. Tá? Números 16, 35, a Bíblia diz que Deus os consumiu, toda a congregação de Corá, do Senhor, 250 homens em suas fazendas. E eles ofereciam incenso ao Senhor. Exato. Mas Deus os consumiu. Olha só. Deus, então, irmãos, diz que é perigoso murmurar. A pessoa que murmura, ele está correndo risco, viu? Olha o que aconteceu com esses moços que murmurou contra Moisés, murmurou contra Deus lá no deserto. A Bíblia Sagrada fala, irmão, que foi Deus que fez aquilo. Abriu a terra. E o que fez? Engoliu eles, irmãos. Né? Olha, murmuração nunca foi bom, viu? Nunca foi boa, viu? Né? Murmuração, terceiro tópico. Murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Irmãos, então, está dizendo aqui que nós, na verdade, irmão, nós perdemos a nossa salvação quando nós murmuramos das pessoas, murmuramos contra Deus, murmuramos contra os líderes, nós estamos perdendo a nossa salvação. Tá? O fim dos israelitas, irmãos, os murmuradores foi exterminado, irmãos. Toda a congregação, o Washington leu ali, toda a congregação murmurou. Tá? Quem, irmãos, que entrou na terra prometida, que saiu do Egito? Quem que entrou lá? Só Josué e Caleb, irmãos. 2 homens de Deus. Os outros que murmuraram, pereceram no deserto. Se você continuar murmurando, crente, tá? Você vai perecer na América. Você vai sofrer neste lugar. Não é eu que prometo isso, não. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Você vai sofrer, tá? Você vai ser penalizado por Deus. Então, não murmureis, diz o apóstolo Paulo, né? Não murmureis. Todas as coisas, fazei todas as coisas sem murmuração. Não murmure. Tá na igreja crente, né? O pastor, né? O pastor é carrasco demais. Ei, crente, pode ter certeza. Toda vez que eu aperto aqui no ensinamento, irmãos,
é para o bem da sua vida espiritual. É para o bem da sua vida espiritual. Não quero uma igreja corrupta. Não quero crentes sendo crente, mas são crentes mentirosos. São crentes murmuradores. São crentes que não têm palavra. Toda vez que eu aperto a palavra de Deus, irmãos, aqui, a gente ensina mais profunda a palavra de Deus para vocês, é porque eu quero vocês serem uma igreja santa, uma igreja que está a caminho do céu. Não murmure. Ah, o pastor falou isso hoje. Já vi alguns, irmãos, dizendo assim, não, o pastor falou isso, mas não leva tão a sério. Não leva a sério isso aí. Não, tem que levar a sério, irmão. Né? Alguém fala isso para você, fala, não, tem que levar a sério o ensinamento de Deus para a sua vida. É para o seu bem. Tá? É para o seu bem. Muitas vezes nós cobramos aqui, irmãos, a forma de vestir, a forma de se comportar na igreja. Por quê, irmãos? Quero uma igreja santa, não quero uma igreja Jezabel, não. Estou preparando um povo, irmão, para morar no céu. Não preparo um povo, irmãos, tá? Para ter ibope nas mídias sociais, não. Eu não preparo a pessoa, irmão, simplesmente para ele ser bem-sucedido na sociedade, aqui na terra, não. Eu preparo o crente, irmão, para morar no céu. Crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por isso que nós aplicamos a palavra de Deus. Porque se daqui a pouco, irmãos, inclusive no meio dos conjuntos. Por isso que nós, na verdade, temos conjuntos separados, irmão. São conjuntos da igreja, irmão, que é as pessoas crentes, batizadas, lavadas e remidas pelo sangue de conjunto, pelo sangue de Jesus, possa participar, irmãos. Não é para qualquer um, não. Não adianta nós pegar lá, irmãos, uma pessoa no mundo lá e vir aqui colocar no meio do povo, irmãos, né? Já servir Santa Ceia, colocar para cantar no conjunto, desviado. Vai mudar a vida da pessoa? Não vai mudar, não, porque eu sou do mundo, posso chegar lá e fazer também do mesmo jeito, não tem problema nenhum, não. Não, tem problema sim, irmão. Você que é líder de departamento, ou você faz, ou eu vou fazer. Eu não aceito esse tipo de coisa. Não aceito. Tá? Então, tudo é para glorificar o nome do Senhor. A murmuração, então, irmão, impede de entrarmos na cidade santa, né? Olha só, já estou encerrando aqui. O destino dos murmuradores, irmão. O destino dos murmuradores, infelizmente, tá? O destino dele é desviar da presença de Deus, reclamar. Aí ele desvia, aí ele joga a culpa em quem? Ah, foi o pastor. Ah, foi aqueles irmãos lá que é duro demais. A igreja que me jogou fora. É duro demais. Ei, irmãos. O evangelho de Jesus, irmãos, é duro. Certa vez os discípulos tentaram reclamar ali, né? Ah, está reclamando do que eu estou pregando? Está reclamando, né? Vai você com eles. Aí foi Pedro que disse, né? Mas como, Senhor? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Só o Senhor Deus tem palavras de vida eterna. Eu já disse para alguns crentes aqui, irmão. Digo. Né? Inclusive para o obreiro também, já disse aqui. O obreiro chega aqui, quer colocar a palavra na minha boca para me pregar. Pastor, você não pode. Oh, rapaz. O dia, na verdade, que eu começar a ouvir essas coisas, não sirvo mais para ser pastor da igreja. Né? Aí os crentes começam a querer fazer um, tipo, abaixo-assinado, né? Não, o pastor prega assim, não pode ser assim. O senhor é muito duro. Rapaz, não tá gostando, na verdade, a porta está ali. Eu falo mesmo, irmão. Você pode sair, você e sua família, mas aqui vai ser pregado a palavra de Deus. Zelosa como sempre aprendi. É isso aqui, irmãos. Tem tantas placas de igreja por aí, irmão. Tem tanta placa de igreja por aí. A Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, irmão. Tem uns pastores que desviou do Brasil lá, irmãos. Né? Não servia mais para ser pastor lá. Não vou para os Estados Unidos, vou abrir uma igreja lá. Chega aí, irmãos, ó. Né? É grupo de dança, irmão. Você olha para um povo, está totalmente Jezabel, irmãos. Irmãos, é tanta coisa, irmãos, que misericórdia. Não vou nem citar isso aí, porque eu não perco tempo com isso, na verdade. Mas, às vezes, a pessoa, irmão, sai um escândalo de um pastor desse aí, põe todos os pastores, tudo numa sacola só, né? Olha aí os pastores. Olha os pastores.
Eu sempre corrijo alguém. Falo, olha os pastores, não. Olha o pastor. Esse aí já não era mesmo. Tá? Esse aí era usado pelo inimigo. Então você não pode incluir todo mundo, não. Ah, mas o pastor lá da igreja fulano de tal, não é nem do ministério, irmão. Não faz parte da igreja aqui. Né? Só se preocupa com dinheiro. Traz lá sacola e sacola de dinheiro. E olha, as ovelhinhas lá tá só no couro e ele tá lá com tesourão, né, querendo arrancar lã, só no couro não tem lã mais. Por quê? Sacou tudo do povo. Né? Misericórdia. Né? Os irmãos sabem, irmão, eu aqui, por exemplo, sou bem discreto concernente a isso aí. Né? Quem muitas vezes fala da oferta aqui é aos irmãos, né? Eu sou muito discreto concernente a isso, irmãos. Eu graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, que Deus, na verdade, irmãos, tem me dado tudo aquilo que eu preciso. Não tem tudo aquilo que desejo, viu? Não tem tudo aquilo que desejo. Mas aquilo que eu preciso, Deus tem me dado. Então, não preciso, na verdade, ficar aí, né, olhando para a igreja e falando assim, irmão, dizima, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz. Não, irmão. Você tem que dizimar porque você é crente. Você tem gratidão a Deus. Não é o pastor que vai incentivar você a dizimar, não, tá? Não quiser dizimar, eu já disse para alguns aqui. Né? A pessoa fica preocupada, né? Ah, mas e o dinheiro? Você não quer dizimar, meu filho? Não precisa dizimar, não. Guarda o seu dinheirinho aí. Dizima onde você tem confiança. Ah, tem confiança naquele pastor lá da mídia social, né? Que ele prega bonitinho, sentadinho lá no banquinho. Ele prega, dizima para ele. Mas vai, a hora que você tiver seus problemas também, a hora que você é uma cadeirinha confortável para sentar, procura ele também. Não é assim, irmão? Irmão, o negócio é... Ouvir o pastor, sei que não é fácil não, viu, irmãos? Ouvir o pastor não é fácil não, irmão. Se ouvir, irmão, muitas vezes um pregador itinerante, né? Chega aqui, dá só um mamãozinho com açúcar, gostoso, irmão. Mas ouvir o pastor ainda, irmãos, não é fácil, viu? Eu sei que eu ouvi meus pastores no passado, ali no estado do Mato Grosso, irmão, não era fácil, o mocotó vinha, irmão. Muitas vezes a vara vinha, irmão, ó. E a gente dava glória a Deus, né? Por quê, irmãos? É assim, né? Mas Deus abençoe os irmãos, viu? Que o Espírito Santo de Deus continue falando com os irmãos, ensinando os irmãos. Mas eu digo uma coisa, não seja murmurador, viu? Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus aí? Vai encerrar Jó 9, versículo 4. Jó 9, lê para nós. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem endureceu contra o Senhor e teve paz? Olha só. Quem endureceu contra o Senhor e teve paz? Vamos ouvir as secretárias, né? Deus abençoe os irmãos.